Sejam bem-vindos, meus caros alunos, a mais uma das nossas videoaulas. Na aula de hoje, nós vamos fazer, basicamente, exercícios envolvendo força de atrito, dinâmica de movimento circular e, obviamente, a interação das duas, dinâmica de movimento circular com força de atrito. Ok? Então vamos lá, vamos ao nosso primeiro exercício da aula de hoje. O estudante deseja fazer uma curva de raio 48 metros com seu carro. O coeficiente de atrito entre o pneu e o asfalto vale 0,3. A massa do carro, 1.200 kg. Calcular a velocidade máxima que ele poderá fazer a curva do plano horizontal. Esse problema é uma adaptação de uma questão que existe no seu livro-texto, Fundamentos da Física, e aonde ele faz uma série de perguntas. Ele faz, se não me falha a memória, 3 perguntas a respeito. Né? Nós vamos discutir apenas uma delas e as outras 2 você vai conseguir fazê-las sem grandes dificuldades. Ok? Então, a primeira coisa, ele quer saber a velocidade máxima que pode fazer a curva sem o escorregamento. Então, uma coisa que você tem que lembrar é que o coeficiente de atrito, ele é 0,3, ele é o coeficiente de atrito estático. O pneu, quando toca o chão, o solo, ele fica parado. Aquele ponto que toca o solo fica parado. O raio é 48 metros. A massa do carro, 1.200 quilogramas. Então, vamos à nossa primeira observação. Se você jogasse óleo nessa pista, uma grande massa de óleo, o que ia acontecer? Ele não conseguiria fazer a curva. Então, a primeira grande observação é, com o óleo, a força de atrito fica muito reduzida, praticamente desprezível, e não teria força de atrito. Então, a força de atrito, ela é a força que faz o papel da nossa força centrípeta. Ora, observe que o plano é horizontal. Então, eu vou ter o bloco no peso, M vezes G, a força normal, que também é perpendicular, e tem o mesmo valor do peso, ele não tem aceleração na vertical, e aqui teria a força de atrito apontando para o centro da curva. Olha ela aqui. Ó. Então, lembrando, a força de atrito ela é calculada assim. Coeficiente de atrito vezes a força normal. Coeficiente de atrito vezes a força normal, que tem o mesmo valor do peso, mg. A força centrípeta, a força resultante centrípeta, é mva ao quadrado sobre r. Esse v é o que nós estamos procurando. Partindo da igualdade que a força de atrito é igual à força centrípeta, nós vamos ter que μ vezes g vai ser igual a m, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Cai fora as 2 massas. Você observar que o que está dizendo aqui é que, independente da massa do veículo, a velocidade será o r vem multiplicando, raiz quadrada de μ vezes r vezes g. O que vai definir a velocidade é o raio da curva, é a gravidade e o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito depende da composição do pneu. Então, se você trocar esse pneu por um outro pneu de mesma massa, de mesma composição, mesmo com massas diferentes, eu vou ter a mesma velocidade limite para fazer a curva. Okay? Agora, se o seu pneu estiver um pouco careca, o coeficiente de atrito muda. Se a pista estiver molhada, o coeficiente de atrito muda. E isso vai mudar a velocidade máxima que você terá a capacidade de fazer a curva. A velocidade vai ser igual a raiz quadrada de μ, 0,3, vezes o r, 48, vezes o g, 10. Velocidade, raiz quadrada de 0,3 vezes 10, 3, vezes 48, 144. Velocidade,
12 metros por segundo. Essa é a maior velocidade que você pode fazer a curva. No caso de 12 metros por segundo não é uma unidade que nós estamos muito acostumados a lidar com ela. Essa velocidade aqui corresponde a uma velocidade de 43. Opa, perdão, deixa eu apagar isso aqui. Será que eu consigo apagar? Consigo. 43,2 metros por segundo. Não, perdão, 43,2 quilômetros por hora. Ora, lá no nosso livro texto, ele pergunta o seguinte na letra A. Olha só o que ele pergunta. Se esse estudante conseguiria fazer a curva se ele andasse a 60 km por hora. Ora, vamos ver, nós acabamos de calcular que a maior velocidade que ele pode apresentar, que ele pode fazer essa curva, é a velocidade de 43,2 km por hora. Se ele tentar fazer a curva a 60 km por hora, o que vai acontecer? Esse carro irá escorregar na curva. Ele vai escorregar aumentando o raio e, como nós vimos aqui, ó, a velocidade é raiz quadrada de μ vezes r vezes g. Se você tiver um aumento de raio, pode acontecer de você ainda conseguir fazer a curva. Mas se a velocidade for muito alta, você vai ter que ter um aumento de raio tão grande que você ultrapassa o limite da própria pista. E aí, acidente certo. Portanto, cuidado com essas velocidades. Uma outra maneira de aumentar a segurança nas pistas é você fazer uma estrutura assim, ó, uma estrutura inclinada. Quando você inclina a curva para o lado de dentro da curva, essa velocidade, essa velocidade limite, ela torna-se maior. Por quê? Porque eu vou ter uma composição aqui da força normal que vai auxiliar a composição, a construção da minha força centrípeta. Então, eu posso ter uma velocidade ainda limite maior do que esse valor aqui. Este valor, μr vezes g, é para um plano horizontal. Estou falando de uma situação em que você aumenta a segurança da pista. É por isso que você vê em autódromos, em pistas bem projetadas, que elas são ligeiramente inclinadas para dentro. Segundo exercício. Um bloco de massa M1 gira sobre uma mesa sem atrito, preso a um bloco de massa M2, conforme mostra a figura. O fio que liga os dois blocos é ideal. A velocidade descrita por M1, ele tem uma trajetória de raio 0,5 metros. Vamos anotar esse dado? Raio 0,5 metros, velocidade 5 metros por segundo. Ele pergunta o seguinte, qual a razão entre M2 e M1 capaz de manter esse corpo girando e esse bloco aqui em equilíbrio? Olha só interessante, o bloco 2 deve... Opa, esqueci de escrever o 2 aqui, vamos corrigir. O bloco 2 deve ficar em equilíbrio. O que significa estar em equilíbrio o bloco 2? Significa que as forças somadas que atuam sobre ele, nesse caso, peso e tração, essas forças somadas têm que dar zero. Portanto, o módulo da tração tem que ser igual ao módulo do peso do bloco 2, que vai ser M2 vezes G. No bloco 1, a força de tração vai estar atuando nesta direção aqui. Ó. Observe no desenho. A tração no bloco 1, ela vai fazer o papel da minha força centrípeta. Então, a tração vai ser igual a M1 V ao quadrado dividido pelo raio. Ora, aqui eu tenho um valor para a tração, aqui eu tenho um segundo valor para a tração. Então,
Vou simplesmente igualar as duas expressões. M2 vezes G vai ser igual a M1 VA ao quadrado sobre R. Ele pediu para que nós calculássemos a razão M2 sobre M1. Essa razão, o M1 vai dividindo, o G vai dividindo, será VA ao quadrado sobre R vezes G. Ora, acabamos de ver que a razão M2 sobre M1 é VA ao quadrado sobre R vezes G. M2 sobre M1 será igual. Opa, o que eu fiz aqui? Fiz alguma coisa errada. Vamos lá. Será que eu consigo consertar isso aqui? Não estou conseguindo consertar. Consegui. Desculpa. A razão M2 sobre M1 vai ser igual a V ao quadrado 5 ao quadrado sobre o raio, que é 0,5, vezes a gravidade 10. Então, a minha razão M2 sobre M1 será igual a 5 vezes 10 dá 5, 5 com 5 ao quadrado, 5. A minha massa 2 terá que ser 5 vezes maior do que a minha massa 1. Essa é a condição para que ele fique em equilíbrio. Observação, isso para a velocidade de 5 metros por segundo. Se eu aumentar a velocidade de giro, o que vai acontecer com esse sistema? A minha razão vai aumentar. E se ela não aumentar, imagine que o M1 ficou andando mais rápido, passou a andar 10 metros por segundo. O que vai acontecer então? Como eu não vou mexer na velocidade, como eu mexi na velocidade e não vou mexer nas massas, o aumento da velocidade tem que produzir um aumento do raio. Então ele vai ter que descrever uma trajetória de raio maior. Por consequência, o bloco 2 vai subir, porque ele vai ter uma tração maior. Não, olha só, se eu aumento o raio, eu tenho que aumentar o comprimento desse fio. Aumentando o comprimento desse fio, eu tenho que diminuir o comprimento desse fio. Perdão, eu não falei uma tração maior, mas não é. A tração continua tendo o mesmo valor do peso do bloco 2. Mas o aumento da velocidade vai obrigar um aumento do raio. Se eu diminuir a velocidade, o que eu vou ter que fazer com o raio? Diminuir o raio de curva. Ele vai ser um raio cada vez menor. Por quê? Porque diminuindo a velocidade, eu diminuo numa divisão. Se a razão tem que ser constante, se eu diminuo de cima, eu tenho que diminuir o de baixo, para que a razão não seja alterada. O terceiro exercício de hoje fala de um veículo de peso. Cuidado que aqui ele me deu o peso, ele não me deu a massa. O peso é de 10.000 newtons. Ele passa por uma depressão com uma velocidade de 54 km por hora. Ok? Essa depressão tem um raio de 10 metros. Essa depressão é esse pequeno abaulado que existe na pista. E a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Daqui já podemos obter que a massa do corpo é uma massa de 1.000 kg. Ora, ele quer que você calcule a força que o piso vai exercer sobre o corpo quando ele passar no ponto mais baixo. Quando ele passar no ponto mais baixo, a força normal vai estar apontando para o centro e o peso vai estar no sentido contrário. Então, a minha força centrípeta será a normal, a força normal, menos o peso. A força centrípeta, mV ao quadrado sobre R. A força normal é o que eu quero, o peso é M vezes G. Com alguns cuidados antes de nós fazermos as contas. Observe, a velocidade está em quilômetros por hora. E eu preciso passar essa velocidade para metros por segundo. Lembra como é que se faz? Você pega o 54 e divide por 3,6. Né? Então, aqui vamos pegar o 54, dividir por 3,6, e isso vai dar 15 metros por segundo.
Então, eu já tenho a massa é 1.000 quilos, a velocidade dele, 15 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 10, isso é igual à força normal que eu quero, mais o peso, mg. O peso eu já conheço, esse produto eu já conheço, é 10.000, o problema me disse isso. Bom, 15 ao quadrado, você fazendo aí continha, 15 vezes 15, 225. Vezes 1.000 dividido por 10 vai dar 22.500, que é igual a força normal menos 10.000. A força normal vai ser igual a 32.500 newtons. Essa força que o piso faz sobre o carrinho, aqui, ó, ela vale 32.500 newtons, enquanto o peso do carrinho vale 10.000 newtons. A força normal é muito superior ao peso do bloquinho, né? Ao peso do carrinho. A sensação que esse piloto vai ter é que ele fica como se ele fosse 3,25 vezes mais pesado, né? Na realidade, não é o peso dele que aumentou, mas a força que o carro faz sobre ele. Por isso que às vezes a força normal ganha um apelido. Ela é chamada de peso aparente. Quando você perguntar, estiver falando num exercício, quem é o peso aparente? Na realidade, o que ele está perguntando é qual o valor da força normal. O nosso último exercício de hoje, você tem um corpo de massa 50 kg, que está sobre um plano horizontal, conforme mostra a figura. Aqui tem as forças que atuam no corpo. Inicialmente, esse corpo estaria parado, né? O problema não disse isso, mas foi uma falha minha ao redigir. Então, eu tenho uma velocidade inicial igual a zero. Eu quero o coeficiente de atrito estático, coeficiente de atrito cinético e a aceleração do corpo quando a força for de 150 newtons. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você vai observar, eu tenho a força normal, eu tenho o peso e eu tenho a força motriz, que é essa força que está puxando ele aqui para a direita. Ela começa com zero e a força de atrito é zero. Se você observar nesse gráfico aqui, ó, quando essa força motriz assume valor 100, a força de atrito assume valor 100. A força resultante é zero, ou seja, o bloco que estava em repouso vai continuar em repouso, porque a força de atrito é igual à força motriz. A mesma coisa aqui, ó. Quando a minha força de atrito for minha força motriz for 80, a minha força de atrito vai ser 80. Quando a minha força de motriz for 50, a minha força de atrito vai ser 50. Em todo esse percurso do gráfico que eu estou salientando em vermelho, o que acontece? A força de atrito tem o mesmo valor da força motriz, o que significa que nessa parte do gráfico o corpo vai estar em repouso. Agora observe que a partir de 100 newtons, quando eu faço uma força motriz superior a 100 newtons, a força de atrito se mantém constante. Ela não aumenta mais. Inclusive, ela até sofre uma pequena redução nesse caso. Essa redução não é obrigatória, mas nesse caso ela aconteceu. Então, quando a minha força motriz é maior que 100, a minha força de atrito ela é constante e vai ter 80 newtons. Se eu puxo com uma força, no caso aqui 150, se eu puxo com 150, a força de atrito resiste com 80, ora, eu vou ter uma força resultante diferente de zero e uma aceleração diferente de zero. Então, quando se trata de gráficos, a primeira coisa que você tem que observar é este valor aqui, ó. Esse valor, que eu salientei, é chamado de força de atrito de destaque. O que ela está dizendo para mim? Que esse corpo só entrará em movimento quando a minha força motriz for maior que 100 newtons. Agora vamos lá para a primeira questão. Coeficiente de atrito estático. A força de atrito de destaque é o coeficiente de atrito estático
vezes a força normal. Tá ok? E se não me engano, eu esqueci de anotar o peso do corpo. Massa 50 quilos. Voltamos lá. Facilidades da internet. A massa é 50 quilos. O peso é de 500 newtons. O peso 500 newtons. A força normal tem o mesmo valor do peso, 500 newtons. Então, nós vamos ter que a minha força de atrito máxima, ou também chamada de força de atrito de destaque, é de 100 newtons. O coeficiente de atrito estático eu quero. A força normal vale 500. Então, meu coeficiente de atrito estático, 100 dividido por 500. Opa, eu cometi o mesmo erro de novo. O que será que eu fiz aqui, meu Deus? Vamos apagar esse troço, essas coisas aqui. Vamos apagar você também. Coeficiente de atrito 100 dividido por 500, 0,2. Perceba que coeficiente de atrito não tem unidade, é Newton dividido por Newton. Coeficiente de atrito cinético. O cinético vai ser a força de atrito cinética, coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, vezes a força normal. Quando o corpo está em movimento, a força de atrito ela assume valor 80 newtons. O coeficiente de atrito cinético eu quero e a força normal é 500. Então, meu coeficiente de atrito cinético vai ser 80 dividido por 500. Observe que há uma redução bem grande na nossa força de atrito. 80 dividido por 500, isso vai dar 0,16. Portanto, o coeficiente de atrito também não tem unidade. Então, já achamos que o coeficiente de atrito estático era 0,2, o coeficiente de atrito dinâmico ou coeficiente de atrito cinético 0,16. Agora eu quero a aceleração do corpo para a força de 150. A força motriz é 150 newtons. A força de atrito é de 80 newtons. A força resultante, vetores em sentidos opostos, 150 menos 80 newtons. E aqui, lembra, nós não estamos fazendo uma diferença, nós estamos fazendo uma soma de vetores em sentidos opostos. Essa força resultante vai dar 70 newtons. Força resultante é a massa vezes a aceleração. 70 é igual a 50, que é a massa vezes a aceleração. Aceleração 70 dividido por 50, e isso vai dar 1,4 metros por segundo ao quadrado. Com isso, meus caros alunos, nós fechamos mais uma videoaula somente com solução de problemas. Espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato conosco via mensagens e até a próxima videoaula. Bons estudos e até mais.